Graça e paz, amados. Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor? Queria que você abrisse sua Bíblia no seu lugarzinho, em primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23. Amém, queridos? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: sim, tudo é me permitido. Tudo é me permitido. Mas nem todas as coisas são apropriadas, são próprias. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas elas me edificam. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado e dura para sempre. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, possamos entender a tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, a gente vai falar sobre esse versículo de Paulo, o apóstolo. Paulo, quando ele escreve esse versículo, quando ele cita essa expressão, Paulo estava exortando ali o povo da cidade de Corinto e chamando eles a uma responsabilidade social, quem sabe, uma responsabilidade educacional, uma responsabilidade onde eles pudessem manifestar a sua fé de maneira correta, de maneira adequada, certa. Então ele vai se revoltar ali com uma série de fatos e ocorrências que estavam acontecendo. E Paulo, ele, no meio da conversa, ele disse: olha, tudo me é permitido, tudo me é possível. Existe uma versão mais antiga que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. E no contexto dessa palavra, dessa fala de Paulo, isso nos remete a que nós possamos fazer uma viagem, quem sabe uma viagem no tempo. Essa palavra de Paulo, essa expressão de Paulo, ele nos remete a que nós possamos alongar a nossa memória, que nós possamos pensar mais, analisar mais. Nós temos a memória muito pequena. Se alguém te perguntar em quem foi a pessoa que você votou nas últimas eleições, talvez você não saiba. E olha que as eleições foi um dia desse aí, está com 2 meses ou 3 meses. Nós, seres humanos, temos a memória muito pequena. Mas isso não é questão de esquecimento, isso não é questão de fraqueza de memória, ou nada disso. Isso aí é questão de atenção mesmo, relaxamento. Às vezes o cara é muito relaxado, ele é muito let it be, vai deixando a vida levar ele, e por aí. E não é dessa maneira, queridos. A gente precisa aprender a focar, ter mais atenção nas coisas, para que a gente possa ser mais produtivo. Então nós temos a memória pequena porque a gente não dá certas prioridades à nossa memória. Geralmente você dá prioridade à sua memória quando ela vem precedida de dor. Quando acontece algum evento na tua vida que causa uma dor, aí você vai lembrar por muito tempo. Alguém vai lembrar de dores que teve no passado aí por muito tempo, porque são formas de fixar na memória essas dores. Ou então quando você tem uma alegria muito intensa, aquela alegria vai marcar a tua vida por muitos e muitos tempo.
Talvez você já numa idade bem avançada, você vai lembrar de coisas lá atrás, da tua infância feliz, alegre, de coisas maravilhosas. Mas tem coisas que você não vai dar prioridade porque aquilo passou batido, não teve muita importância para você. Mas a nossa memória, ela é capaz de armazenar muitas informações. Basta que nós prestemos mais atenção naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. E aí as coisas elas vão começando a clarear na tua memória. Se você observar, você vai lembrar de coisas que quando você era pequeno. Poxa, eu lembro desse fato que aconteceu, eu era muito pequeno. Mas tem coisas que aconteceu ontem e você não sabe. Pergunta, não sei. Você não vai lembrar do que aconteceu ontem. Talvez porque aquilo não foi impactante na tua vida. Mas aquelas coisas que impactaram a tua vida, isso talvez você lembre. Mas a gente precisa mudar esses conceitos, querido. Porque tem muitas coisas que elas não impactam diretamente a tua vida naquele momento, mas que elas trazem consequências. Elas vão trazer consequências para frente, e eu já disse várias vezes que as nossas atitudes, elas definem o curso da nossa vida. As nossas ações, elas definem o curso da nossa vida, para onde a gente vai. O que você decidiu agora, vai ter um impacto lá na frente. O que você fez hoje, o que você decidiu, o que você acordou hoje, isso vai ter um impacto muito grande lá na frente. Então a gente precisa apenas começar a se atentar nesses detalhes, porque eles vão fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Paulo, na sua expressão de que todas as coisas lhe são lícitas, todas as coisas lhe são possíveis, mas que ele não se deixa dominar por nenhuma dessas coisas, ele está dizendo: olha, eu sou um cidadão livre, eu sou um cidadão do reino, eu não me deixo contaminar por certas coisas, porque eu tenho consciência daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo, onde eu piso, onde eu ando, onde eu chego, onde eu saio. Então Paulo, ele vai falar da sua jornada, de como ele se comportava em determinados locais. Ele inclusive vai dizer: olha, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, fui forte quando precisei ser forte e ganhar os fortes. E ele vai falar muito sobre sua trajetória de vida baseada nesse princípio. Tem pessoas que ele vai dizer: olha, eu não tenho muita simpatia com a religião, com a igreja, porque existe uma série de coisas que me são proibidas. E na verdade é o contrário. Nós somos livres. Quando você aceita Cristo, você sai de um lamaçal de pecado. Você hoje é um homem livre. O problema é que essas coisas sujas, elas não interessam mais para nós. Um dia eu vi uma discussão de um camarada que fumava e dizendo para o outro: olha, porque a tua igreja não é permitido fumar. E disse: cara, não é que a igreja me proíba, é que isso não interessa para mim, isso não presta para a minha vida. Agora você sim, você é um escravo do cigarro, você não consegue deixar de fumar. Então, observe como a matemática ela se inverteu, né? Não é que eu não possa fumar, é porque não me interessa, não me convém fumar. Agora o cara que fuma, esse é um escravo, porque ele não consegue largar aquele vício, ele é preso, é prisioneiro, ele é um escravo de um vício. Ele sim, ele não consegue se libertar. Então, como diz Paulo, tudo me é permitido, sim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu não vou me deixar levar por coisas que não me são apropriadas. Nós, se fizermos aí um
balanço nos últimos 20 anos, mais ou menos, e você começar a lembrar o que foi nocivo para a minha vida durante 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou para a sociedade, como de uma maneira geral, como que se comportava a igreja no passado? Será que a igreja do passado é a mesma igreja de hoje? Mudou alguma coisa? Houve alguma coisa que mexeu com a estrutura da igreja nos últimos 30 anos? É difícil você pegar alguém dentro de uma igreja conversando sobre esse assunto, porque geralmente as pessoas elas ignoram isso, elas terceirizam. Como elas têm a memória pequena, elas não têm muito interesse, elas terceirizam essa responsabilidade para outros, elas não têm muito interesse. Mas a gente, se fizer um pouquinho de esforço, você vai analisar que há mais ou menos nos 20 anos atrás, a igreja ela tinha uma temática diferente. Houve uma época que durante acho que no início dos anos 90, a igreja estava muito envolvida, ela estava muito treinada naquela questão da teologia da prosperidade. Hoje ainda é forte isso aí, mas já caiu bastante. Teve uma época que ela era muito mais forte. Batia-se muito, muitas pessoas vendiam suas casas, vendiam suas empresas, muitas pessoas vendiam tudo e entregavam ali em nome de uma religião, queridos. Em nome de uma religião, em nome de um falso profeta, de um cara que disse: olha, se tu der o teu tudo, tu vai mudar de vida. E ele deu tudo dele lá e se lascou, se rachou, e até hoje ele está culpando Deus, porque Deus não respondeu os seus pedidos. E na verdade Deus tem nada a ver com isso. E por que as pessoas elas entram numa situação dessa? Porque a memória é muito curta. Se ele volta 40 anos atrás, ele vai ver que a história é a mesma. A história é a mesma, só vai mudando a etapa, ela só vai mudando de nome. Mas as estratégias são as mesmas, só muda o nome. Às vezes muda o local, eles dão uma temperada nela para ficar com uma ideia um pouco diferenciada, mas só muda isso, queridos. E as pessoas continuam caindo, continuam entrando nessa mesma situação. Eu recebi um cidadão aqui há uns 10 anos atrás. O pastor dele ficou com tanta pena dele que liberou ele, né? Não aguentava mais ver a situação dele. Então ele veio comigo e disse: pastor, eu estou chegando aqui porque eu fiz um propósito com Deus para que eu entregasse o meu tudo. E eu entreguei a chave da minha casa, entreguei o carro, entreguei tudo. E agora eu vou viver pela fé. E eu fui explicar para ele, queridos, que aquilo ali era errado. Ele ainda ficou um pouco estressado. O pastor é incrédulo. Mas não, ele foi vítima. Ele foi mais uma vítima de um sistema religioso opressor que mina a mente de muitas pessoas. Eu disse: como é que tu vai dar a tua casa, cara, com 4 filhos, uma mulher, e aí tu vai viver como? Se fosse só tu, tudo bem, mas e a mulher, os meninos? E ele ficou meio que sem resposta. Não, mas Deus vai abrir uma porta para mim, cara. Deus não tem nada a ver com as tuas atitudes irresponsáveis, cara. Então, queridos, o que nós fazemos no presente, isso tem um impacto muito grande no futuro. E muitas vezes nós queremos atribuir isso a Deus, a uma culpa a Deus. Às vezes nós até planejamos alguma coisa e pensamos que Deus está concordando, está no negócio. Na nossa cabeça a gente diz: olha, Deus está no negócio, pastor. E se Deus está no negócio, eu vou arrebentar. E ele termina se arrebentando mesmo. Porque Deus não dá no negócio, queridos. E por que continuamos a entrar nessa situação? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz que isso é falta de sabedoria. Às vezes nós queremos ficar hibernados,
não conseguimos abrir os olhos. O mesmo Paulo aqui vai dizer: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É preciso a gente dar uma sacudida. Será como é que está a minha situação, meu irmão? Que voz é essa que eu estou ouvindo, cara, que está mandando eu vender minhas coisas em nome de quem, cara? E aí a gente vai se acomodando, e o tempo vai passando, e você muitas vezes vai na base da emoção. O camarada chega todo emotivo, ele chega domingo numa sessão religiosa, ali ele chora, ele se derrama na presença do Senhor, dizendo ele tem experiências que ele acha que ele teve, e ali ele entrega o patrimônio dele. Quando é segunda-feira, ele está ali todo borocochô. Eu duvido um cara, segunda-feira, em pleno juízo, ele diz: olha, hoje eu vou lá na igreja e vou entregar o meu tudo. Não tem, querido, isso aí. Ninguém vai ouvir nenhum testemunho de ninguém. O cara, segunda-feira, alegre, ele se levanta cedinho e diz: olha, hoje eu vou entregar o meu tudo, vou entregar carro, casa na igreja. Isso não existe. Ele entrega domingo, porque ele fracassou no conhecimento. Muitas vezes ele desconhece, ele negligenciou o conhecimento, ele jogou fora o conhecimento, a intimidade que ele tinha com Deus, e terceirizou isso aí nas mãos de um dominador, de um camarada que minou a mente dele ali, pescou tudo aquilo que ele tinha e jogou ele seco lá fora. E ele está ali sem nada, no zero. Por quê, pastor? Falta de conhecimento. Nós não queremos, amados. Você vê como a irmã acaba de falar? Você pega ali um celular, você sabe da vida de todo mundo. Sabe quem casou, sabe quem descasou, sabe quem viajou, quem não viajou. Mas eu duvido que uma pessoa, ele diga: não, aqui eu vou fazer um curso, vou estudar a história da humanidade, eu vou verificar aqui o que aconteceu com a humanidade nos últimos 300 anos. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse curso de geologia, num curso de psicanálise, num curso qualquer da vida. Deixa eu me especializar aqui, como a irmã falou que acaba de fazer um curso de fotografia, fez um curso de som, está fazendo um curso de montagem, fez um curso de iluminação, e fazendo vários cursos, isso fora as suas atualizações que ela tem que fazer na sua profissão no dia a dia. Dificilmente uma pessoa chega e vai gastar tempo com isso, querido, investir tempo. Não, ele terceiriza tudo isso aí, ele vai atrás de curiosidade da vida dos outros, ele vai atrás de saber sobre a vida dos outros. Só que viver em função de vida de terceiros não vai levar ele a lugar nenhum, querido. O que nós precisamos? Precisamos mudar padrões, precisamos aprender a mudar conceito de vida. Será que realmente isso provém de Deus? A Bíblia diz que havia um povo de Bereia, e esse povo, tudo que eles ouviam e viam, eles iam ali verificar para ver se passava no filtro das Escrituras. Se passasse, estava bem. Se não passasse, eles rejeitavam aquilo ali. Então é necessário que a gente possa também ser como esse povo de Bereia. Deixa eu te falar, eu estou há tanto tempo no bairro, o que eu sei fazer da vida, cara? Rapaz, eu não sei fazer nada, porque nunca me deram uma oportunidade. As oportunidades vieram de muitas vezes. Nós é que muitas vezes deixamos essa oportunidade passar. Deixamos a oportunidade escapar das nossas mãos. E a oportunidade, ela não vem todos os dias. Não é todo dia que a oportunidade chega e bate na tua porta, não. Quando ela vier, você tem que abraçar e pegar, porque uma oportunidade perdida, uma palavra falada e uma flecha lançada, não volta mais. A gente precisa aprender a discernir e a enxergar as oportunidades que aparecem na nossa vida. E quando nós descobrimos essas oportunidades,
Quando nós conseguimos pegar essas oportunidades e colocar elas em prática na nossa vida, não é mais qualquer pessoa que vai chegar e vai te levar e vai te dominar, querido. Eu lembro, já falei várias vezes, e não canso de falar de uma senhora idosa de quase 70 e poucos anos, beirando os 80 anos. Ela estava fazendo um curso de alfabetização. E o repórter perguntou para ela no dia da formatura: senhora, o que a senhora espera desse curso que a senhora fez hoje? Ela disse: nunca mais pegar o metrô errado, porque até hoje eu venho pegando o metrô errado, o ônibus errado, mas agora não, agora eu sei ler. Nunca mais eu vou pegar um metrô desse aí errado. Nunca mais eu vou comprar um bilhete desse errado. Então Deus deu para nós uma sabedoria, querido. Uma sabedoria que quando você colocar em prática, você não precisa sofrer dor para fixar isso na sua memória, não. Você só precisa dizer: eu preciso fixar isso na minha memória, eu preciso lembrar desse fato. Eu preciso saber aonde é que eu estou entrando e aonde é que eu estou saindo. Eu preciso verificar se isso aqui que o pastor está falando provém de Deus ou isso é uma invenção da cabeça dele. Quando você começa a conversar com Deus, questionar essas coisas, eu tenho certeza que o Senhor vai começar a abrir a tua mente. Vai abrir tua mente, vai falar lá como ele falou para o Tiago, ele vai liberar sem questionar. Ocorre que muitas vezes nós somos covardes. Será que eu faço isso? Será que isso não é pecado? Não, meu irmão, pecado é você dever o cara lá na esquina, o cara que está trabalhando. Pecado é você atrapalhar a vida do teu irmão, cara. Pecado é você ofender aquele cara que está numa luta do dia a dia. Isso é pecado. Mas conversar com Deus, não, conversar com Deus é legal. Você vai abrir a sua mente, diga: Senhor, eu quero. Eu vi um pastor falando ali que isso é errado, e eu gostaria de saber se realmente isso é dessa maneira. Tem pessoas que eles temem em questionar algumas coisas da igreja. Rapaz, nos anos 80, as igrejas eram lotadas de pessoas que caíam no chão, endemoniadas. E alguém diz: pastor, e por que isso não acontece mais? Saíram todos os demônios? Não, os demônios continuam. Os demônios continuam. O problema é que o povo está acordando para esse tipo de armação, sabe? O povo está começando a acordar, está começando a entender como funciona a sistemática da coisa. Você entrava nas igrejas ali, eram pessoas, era uma confusão terrível. E Paulo diz: olha, se tu entra numa igreja e tu encontra uma multidão de pessoas falando em línguas que tu não conhece, é bom se calar. A não ser que haja algum intérprete para interpretar o que essa turma está falando, senão ali virou uma bagunça. O mesmo Paulinho que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então é hora da gente abrir a nossa mente, pessoal. Abrir a mente, abrir o entendimento e questionar: será que isso realmente provém de Deus, provém do Senhor? Será que isso é bom para a minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que o propósito de eu procurar o Senhor é realmente isso? Será que o que eu estou fazendo diante de Deus, isso agrada ao Senhor? E a gente ensina, queridos, porque lá o profeta, no ápice do seu sofrimento, ele vai dizer: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Mas ai de ti, sacerdote, que não ensina esse povo. Mas ai de ti, sacerdote, que não procura passar essa verdade para as pessoas.
E é um versículo muito conhecido, mas geralmente o pessoal só fala a primeira parte dele. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Ele não fala a segunda parte, ele prefere ficar calado. Então é hora, amados, da gente abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, buscar o Senhor, buscar a sabedoria do Senhor, buscar entendimento do Senhor, buscar estudar, se debruçar na presença de Deus. Deixa eu ler essa Bíblia aqui, mas deixa eu ler também essa enciclopédia aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa matéria que saiu, deixa eu confrontar essas verdades e ver o que eu posso extrair isso de bom para a minha vida. Deixa eu sondar isso aqui para ver o que eu posso me beneficiar, a fim de ajudar o meu irmão, o meu próximo, que talvez esteja ali caído, cara. Meu irmão está ali caído, está sofrendo, está numa luta tremenda. O que eu posso fazer para ajudar ele com o meu conhecimento que eu tenho? É necessário que a gente se pergunte, porque não adianta acumular um conhecimento também, se você não consegue utilizar esse conhecimento. Não adianta você acumular conhecimento para si, se você não consegue comunicar esse conhecimento. Conhecimento que ele não é comunicado, ele estraga. Ele precisa ser renovado. É tipo pão, querido. Pão. Camarada, não estou alimentado, pastor. Esse mês todo dia eu me alimentei do pão. Essa semana não. Pão que não se renova todo dia, ele estraga, querido. Precisa ter pão novo todo dia. Pão de um dia para o outro ele estraga. Então todo dia vai lá, te debruça na presença do Senhor, diz: Senhor, isso aqui aconteceu há 4.000 anos atrás com Abraão, mas eu quero saber hoje. Abre a minha mente, meu Deus, e me diz o que seria de Abraão nos dias de hoje. Como estaria esse camarada aqui? Começa a aflorar as tuas ideias, conversa com Deus. Se alguém te vê abrindo a boca falando sozinho, esse cara não está muito normal da cabeça, esquece isso. Não liga para isso não, porque o próprio Evangelho, Paulo diz que é loucura para os incrédulos. Só o fato de você começar a conversar com Deus, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Vai caminhando, vai falando com Deus, vai questionando Deus, vai perguntando e Ele vai te dar sabedoria. Não fica naquela covardia ali, calado, fechado, deixando a vida te levar, que não funciona assim, queridos. Nós temos um Deus maravilhoso e que está aí pronto para responder as nossas perguntas, mas é necessário que você converse com Ele. Converse com Ele. Senhor, me fala mais um pouco sobre a igreja, sobre a história da igreja, Senhor. Eu ouvi falar que a igreja passou 1000 anos no escuro, Senhor, que papo é esse? Eu ouvi falar que teve um padre que se revoltou contra a igreja e as coisas começaram a mudar, Senhor. Fala comigo, conversa comigo e Deus vai te dar sabedoria, queridos. Pega esse teu celular aí e utiliza ele para o bem. Usa ele para o bem. Senhor, eu quero começar a me aperfeiçoar aqui no celular. O celular, a internet é uma maravilha. Alguém vai dizer: a internet prejudica, pastor? Prejudica nada. Internet é como uma corda, querido. Se alguém está lá no buraco, você joga a corda, puxa, você salvou uma vida. Você também pode amarrar essa corda lá e se enforcar e acabou-se. Então a internet em si, ela não tem nada a ver com bem nem mal. Isso vai depender do teu coração. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se for trevas, todo o teu corpo será treva. Então que nós possamos escolher a parte boa, a parte da excelência. Dizer: não, essa parte eu quero. Essa parte eu quero. Mesmo sabendo que existe a coisa do outro lado, a coisa ruim, mas essa parte é boa, essa parte eu quero. Paulo disse: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Que Deus te abençoe, te guarde e volte o seu rosto para você. Ele dê a paz, em nome de Jesus. Amém.